Olá, amigos, graça e paz nesse 2024, primeiro programa do ano, primeiro podcast do ano, né, Gil? É isso Feliz aí. ano novo, Pra meu você, irmão em irmão. Cristo, família boa, teve uma passagem de ano tranquila. Graças a Deus, fomos para o Rio, São Paulo. Foi muito legal, muito legal. A gente, assim, fica feliz, né? Porque reunir a família é uma coisa muito especial, né? E minha Não, sem mãe, há dúvida. 3 anos que eu não reunia com ela, meus irmãos, foi um tempo muito especial. E estar do lado da mãe é algo especial, né? Muito especial. Eu, graças a Deus, pude trazer a minha mãe para cá pela Ah, primeira vez, conhecendo os Estados Unidos, conhecendo Orlando, conhecendo a Flórida. E eu também não passava uma virada de ano e um Natal com ela já há muitos anos. Acho que mais de 5 anos que eu não passava com ela. E está sendo uma bênção, né? Ter a mãe perto, poder nossa. cuidar da mãe, ser cuidado pela mãe. Carinho de mãe é outra coisa, né? Acabou, Vocês né? sabem muito bem o que é isso. E não sei se vocês estão notando, servos com a bola aqui, ó, Opa! camisa personalizada, bonezinho personalizado, e você pode até ter também Caneca aí. caneca aqui, ó, Aí. para a gente tomar nossa água, porque nós teremos muitas resenhas, né, Gil, nesse ano de 2024, que É será um ano verdade. abençoado para todos nós. É para vocês que assistem o Servos com a Bola, nós vamos estar trazendo a palavra de Deus para vocês, vamos estar trazendo muitas histórias inspiradoras de ex-atletas, ex-jogadores, de jogadores da atualidade também. É isso aí. Tentei trazer aqui semana passada o Juan, jogador que foi do Orlando City, lateral direito, mas ele estava aqui passeando em Orlando. Aqui a galera vem passear e não consegue deixar de ir para os parques. É difícil, é Vai difícil. ser um desafio a gente trazer aqui nossos ex-jogadores, jogadores da atualidade, né? Até porque no Brasil vai começar os campeonatos. É, Mas sempre que for possível, nós vamos estar aqui trazendo algum deles, ou aí no Brasil, quando a gente for ao Brasil, servos da bola, servos com a bola, pode ser itinerante, é verdade. né? Tá O junto Gil com viaja eles. bastante, vai para São Paulo, vai para o Rio, e quem sabe quando você estiver lá no Brasil, você possa estar recebendo alguns jogadores dos É isso clubes aí. do Rio ou de São Paulo, para que eles possam contar aqui, compartilhar com vocês as histórias, né? O começo de carreira, os desafios, as conquistas, as derrotas que nos faz aprender muito, né, Gil? Sim, crescer, avançar, prosseguir. E Exato. esse ano foi um ano assim que a gente viu muito isso, né? Um ano no meio do esporte, a gente aprendeu muito. Eu acho que aqueles que estavam em cima acharam que iam permanecer e de repente desceram, os que estavam embaixo subiram. É verdade. E a gente viu um campeonato em tudo, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Uma grande lição para os atletas, né? Sem dúvida. É o grande aprendizado que o futebol nos proporciona, né? A cada ano, né, durante os campeonatos, nós criamos expectativas novas, né? Ano novo, vida nova, roupa nova e perspectivas novas, né? A gente renova a nossa mente, renova os nossos Sim, sonhos para que possamos realizar. E o torcedor de futebol não é diferente. Vira o ano, aquele que não conquistou no ano passado, logicamente que sonha em conquistar títulos esse ano, sonha em poder comemorar uma conquista de um campeonato. Agora vem os estaduais no Brasil, depois começa a Libertadores já em sim, fevereiro. É um desafio enorme para os clubes que vão estar disputando a Libertadores. E depois Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né, competições sul-americana. Então é um calendário cheio de renovação, sim. né, para aqueles que querem comemorar um título. Ano passado deu Palmeiras, foi uma grande lição para os botafoguenses. Muito grande. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Mas agora eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? Logo no início aqui do nosso podcast, a gente gosta de agradecer aos amigos da Stiticcar Alto Seios. Está aqui o bonezinho da Stiticcar, a canequinha. Se vocês querem tomar um café e conhecer os modelos e marcas dos carros, aqui em Orlando a melhor loja é a Stiticcar. Meu amigo Luiz Martelotti vai estar lá sempre esperando você para tomar um café, né? E
ganhar essa linda caneca aqui da Chiticá. Você sai de lá com a caneca tomando seu cafezinho, além das facilidades que a Chiticá tem, Gil. Você pode comprar o seu carro ainda no Brasil, para quem está se planejando para vir morar aqui nos Estados Unidos, e pode chegar no aeroporto e já ter o carro ali esperando. E o melhor de tudo é que a Chiticá facilita o pagamento. Você pode pagar fazendo o Pix no Brasil, né? Não precisa chegar aqui para fazer o Zelle, mas se você tiver conta aqui nos Estados Unidos, você já faz o Zelle, fica mais fácil. Você tem 6 meses de garantia e facilidades no pagamento, inclusive com financiamento. Então, a Chiticá está com tudo nesse ano de 2024 e a gente deseja muito sucesso para todos os amigos da Chiticá Auto Sales. O Gil vai voltar a estudar o inglês, né? Tá de férias até quando, Gil? Começamos, eu acho que é quinta-feira. Quinta-feira já volta. Maravilha. E o Gil profetizou ontem, né? Aliás, um culto maravilhoso, que ele estará em breve pregando em inglês. E eu creio nisso, em nome de Jesus, ele vai estar sim, logo, logo. E para você que também quer falar esse idioma, que talvez seja o mais importante, talvez não, acho que é o mais importante no mundo, né? Porque o inglês é uma língua muito utilizada para fazer business, negócios no mundo inteiro, né? E justamente quem vem morar aqui, lógico que precisa aprender o idioma. Tem muita gente que só vive aqui falando português, né? O Orlando é uma Little Brasil, é uma mini Brasil que deu certo. Muita gente vindo morar aqui em Orlando, né? Não só pelo clima da cidade, pelo o entretenimento, pela segurança, né? Pelo o estilo e a qualidade de vida que Orlando nos oferece, mas é importante falar inglês. E para quem quer falar inglês, a ULA América Escola de Inglês, nossa parceira aqui do Servos com a Bola, você pode acessar o site www.ulaamerica.com e você conhece a estrutura da ULA América, tem escola de inglês aqui em Orlando e também na Califórnia. São 2 destinos, né, Gil, muito procurados pelos brasileiros para passarem férias. E se você está morando aqui nos Estados Unidos e quer estudar inglês, quer se aprimorar no inglês, para quem já sabe, né, e quer seguir estudando, aprimorando, que é o meu caso, né, eu vim para cá, já falava alguma coisa de inglês e comecei a aprimorar. E a ULA América está esperando vocês aqui de braços abertos. Você pode fazer uma consulta, ver os planos que tem de estudo, de ensino, de pagamento, né? Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Então, tá aí a dica do Servos com a Bola, ulaamerica.com. Vamos falar um pouquinho de investimento, Gil? É importante, né? RJ+ Investimento. Mandar um abraço aqui para todos vocês, desejando um feliz ano novo, né? Um 2024 de muito crescimento, de muito sucesso. A ULA América, assim como a Chiticá, com certeza esse ano vão bombar, né? Que a gente deseja que cresça muito. E também a RJ+ Investimentos vai continuar se expandindo aqui nos Estados Unidos, né? Para você que quer dolarizar o seu patrimônio, quer investir aqui nos Estados Unidos, a RJ+ Investimento, né, Gil? Quantos funcionários? Rio, São Paulo, tem uma estrutura violenta, né, Gonçalo? Uma estrutura que dá a você uma segurança. Eu sempre digo, né, se no nosso tempo os nossos dólares tivessem bem aplicados, hoje a gente estaria no nível muito melhor, né, irmão? Não, com certeza. E é importante hoje em dia você ter conhecimento e uma orientação de profissionais para que você possa investir bem o seu dinheiro, né, o seu patrimônio, diversificar seu patrimônio, dolarizar o seu patrimônio, e a RJ+ Investimento, ela te proporciona tudo isso. Basta acessar www.rjmais.com e tanto o escritório do Rio de Janeiro quanto o de São Paulo vão poder atender vocês da melhor maneira possível. São mais de 90 profissionais, como o Gil já disse aqui, à disposição de vocês. E a gente aqui, ao longo do ano, nós vamos estar trazendo algumas estratégias
de investimento, alguns produtos da RJ+ aqui para compartilhar, É isso né, aí. com vocês. Porque às vezes você está assistindo a gente aqui, a gente dá essa dica e fala aquilo que você às vezes está pensando em fazer, né? Verdade. Buscando a melhor maneira de investir. E a gente vai estar aqui para ajudar vocês, né, com os nossos parceiros. E também falando para quem quer vir para Orlando, tem muita gente investindo, comprando imóveis aqui, né, Gil? Muita gente. E eu tenho vários amigos que já compraram casas aqui de vacation homes e vêm uma vez por ano ou 2 vezes por ano e depois bota a casa para alugar. E a dica do Servos com a Bola é a DTB Florida Realty. A DTB, Gil, tem uma equipe também fantástica de profissionais altamente capacitados e conhecedores do mercado. Não só em É, Orlando, mas em toda a Flórida. que E é legal. possível você que está no Brasil pensando em comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, você também precisa ter a orientação adequada Perfeito. e a melhor forma para você conhecer como é que funciona o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, porque às vezes o cara pensava, vou comprar uma casa, mas ele precisa saber quanto é que ele vai pagar de IPTU, ele Tudo. precisa saber qual é a rentabilidade de uma casa alugada aqui nos Estados Unidos, né? Além, ele pode comprar financiado e pagando o mortgage mensalmente, todo o aluguel você já reverte para o pagamento desse próprio mortgage, né? Que você tem que pagar esse financiamento, o valor que você paga todo mês. E aqui, realmente, Orlando é o maior destino de férias, talvez do mundo. Eu creio que Esse sim. ano, final do ano, foram 3.800.000 pessoas Uau. que vieram para Orlando. Então, se você quer conhecer melhor, né, essa empresa fantástica, www.dtbfloridarealty.com, www.dtbfloridarealty.com. E ali você vai entrar no site e vai poder fazer contato com os profissionais da DTB para conhecer melhor esse mercado imobiliário, que, aliás, está bombando aqui, né, amigo? Cada vez mais Você brasileiros sabe que eu chegando. encontrei, eu encontrei o Davis, do que jogou no Palmeiras e agora está no Cuiabá, o atacante. Ah, Tava almoçando e aí ele entrou, pô, eu falei, ô Davidson, ele falou, ô mestre, como vai e tal, aí batemos um papo. Ele falou, não, pô, convidei ele, né, rapidinho, eu encontrei um jogador, falei, pô, você precisa ir lá no nosso podcast, até porque ele é irmão em Cristo, sei, e eu acompanho ele nas redes sociais, né, muita gente falava muito do Davidson, sei. né, que era, pô, Estilo, meio sem malucão. cabeça e tal, mas que nada, cara do bem, fantástico, né? Tava com a esposa dele, os filhos, e muito feliz porque ele comprou uma casa aqui de férias, né? De vacation, veio ver a casa, tava, pô, super feliz, deu tudo certo, a decoração maravilhosa. Ele falou: agora estou investindo no negócio. Falei: é isso aí, é Que isso aí. legal, que E legal. nós aqui no Servos com a Bola podemos estar dando essa dica aí para vocês, né, no Brasil que querem investir aqui também em imóvel, comprar uma casa aqui para vir morar ou para simplesmente para alugar. Dito isto, meu amigo, a gente quer falar para vocês, né, que 2024 está começando. Hoje é dia 8 de janeiro e vocês que estão nos assistindo, claro que vocês têm sonhos para esse ano de 2024. Sim, Vocês, né, logicamente que querem melhorar em todos os aspectos da vida de vocês. Tem muita gente que vira o ano, né, Gil? Aí a primeira coisa que faz é ir para academia malhar. Não, esse ano, até para justificar aquilo que a gente come muito e bebe muito no final do ano, né, Gil? a galera assim ganha uns quilinhos e já começa a cabeça a ficar. Eu tô vendo isso com o Nicolas, né, meu filho, né? Ah, Nicolas é um atleta universitário, gosta de futebol também e tal. E aí, rapaz, ele nesse final do ano falou: pai, eu vou comer tudo que a avó tá fazendo, mas eu preciso de academia, eu preciso de campo, eu preciso treinar. E, cara, me surpreendeu. Você vê que hoje a mentalidade desses jovens é uma mentalidade assim que aqueles que querem chegar, eles estão muito focados
E eu não precisei nem ele falar, e aí, vamos acordar cedo para treinar? Não, o contrário. Ele acordou, fez, pegou lá com o preparador físico dele, ligou, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer esse treino e tal. E ele entrou, eu falei, agora estava vindo para cá, ele, vamos lá. Ele, pai, não posso, hoje eu tenho que treinar isso, 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 isso. Não, Falei, isso é muito legal a gente ver hoje em dia os jovens com essa mentalidade, Gil, né, de procurar se superar, sabendo das suas limitações, né, conhecendo suas fraquezas, suas fortalezas, né? Então, além de você buscar através do treinamento aprimorar aquilo que você sabe que faz bem, e a gente tem uhum, que ficar sempre aprimorando aquilo que a gente desenvolve da melhor maneira possível, para manter a mesma qualidade e também evoluir naquilo que a gente sente de deficiência, sente que perfeito. precisa melhorar. Não é só no esporte, né, Gil? Acho que isso aí Sim, serve para a mentalidade vencedora, ela serve em qualquer aspecto da nossa vida, perfeito. né? E o mais importante disso, eu acho que primeiro a gente tem que buscar é, melhorar a nossa autoestima. A gente tem que cuidar do espírito, né, Muito, para que isso aconteça. Uma vez que muito. você está em paz, você desenvolve cada vez mais a sua fé, fica mais fácil para você conquistar aquilo que você deseja e superar os seus limites, Perfeito. né? Porque muda o ano, todo mundo quer fazer novos planos, aí quer fazer aquilo que não fez no ano que acabou, né? E começa o ano com essa visão. Não, esse ano passado eu comecei, mas parei, esse ano eu não vou parar, eu vou fazer isso, Sim, vou fazer aquilo outro. E isso é com relação a planos familiares, a perfeito. planos profissionais e em relação à saúde do corpo, né? Porque Sim. se você não tem um corpo aí, a mente sã, você não consegue desenvolver aquilo Não, que não vai. você quer fazer na sua vida. E ontem você desenvolveu uma palavra que foi espetacular, que eu acho que tem tudo a ver para esse início de ano. Eu tenho certeza que foi uma Uhum. palavra direcionada para que nós pudéssemos absorver aquilo ali e levar para o ano inteiro, Sim, né? Porque o Gil procurou mexer muito com a nossa mente no sentido de analisarmos o que nós temos feito, né? Olharmos para dentro de nós mesmos para refletir o que eu fiz de bom em 2023 e o que eu fiz de errado em 2023 que eu posso melhorar para não errar em 2024, perfeito. né? Como eu tenho agido com as pessoas, o que eu tenho entregado para as pessoas, né, no dia a dia, como eu tenho me comportado, qual é a mensagem que eu estou transmitindo para as pessoas, né, dentro da minha família, no meu ambiente de trabalho, no meu convívio social, né? E isso é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu saí, sinceramente, do culto de ontem com a mente renovada, porque você falou exatamente o que eu queria escutar, o que eu precisava escutar, e eu tenho certeza que todo mundo que estava lá Uhum. no culto deve ter saído com essa sensação, porque minha mãe, de 82 anos, saiu assim: nossa. Caramba, era tudo que eu queria ouvir. Eu falei, Que pô, mãe, maravilha. que bênção que a senhora, né, com uma idade avançada, a idade ela não só representa, é só um número, É né? Porque o verdade. importante é o que a gente A mente renovada. pensa, o importante é como a gente quer viver e para isso a gente precisa estar renovando a nossa mente através da palavra de Deus, né? Sim, é incrível, Gonçalves, assim, eu tenho estudado muito sobre isso. É, existem pessoas que eles decidem ter um comportamento e eles não conseguem mudar. Por exemplo, uma pessoa que quer ser amargurada, uma pessoa que quer ser oprimida, uma pessoa que carrega o ódio, uma pessoa que ela não perdoa, uma pessoa que alguém fez mal a ela, ela não consegue de maneira a não esquecer aquilo.
E a gente vai vendo os comportamentos dessas pessoas na sua vida. Então, aonde que ela está, se você percebe uma pessoa que ela tem um ódio, que ela não consegue perdoar, aquela pessoa que está amargurada, você consegue detectar em minutos conversando com essa pessoa. Essa pessoa ela nunca vai conseguir passar a você algo que vai te ajudar. Pelo contrário, se você está bem, se você chegou bem, feliz, ó, almocei com a minha mãe, estou com a minha esposa, meus filhos e tal, e você vai para essa reunião, pô, eu tenho que ir para uma reunião e tal. Aí você vai naquela reunião, você encontra essa pessoa, cara, você sai, parece que você volta para casa com um saco de cimento nas costas. Essa pessoa ela consegue transmitir a você e você tem que tomar cuidado porque isso pode contaminar a partir do momento que você não esteja tão bem espiritualmente. Então, qual é o problema que a gente está vendo hoje? Muitas pessoas que elas estão vivendo isso. Se você fala, cara, eu saí de um culto tão maravilhado, tão abençoado, tão feliz, isso aí vai durar pouco. Essa alegria aí eu já tive. Essa esperança aí, esquece que ela vai morrer daqui a uns dias. A vida não é assim, Gonçalves. A vida é muito difícil. Você está vivendo um momento. Não, você tem que vir para a terra. Você está vivendo muito espiritualmente. Não. Então, aí você fala assim, cara, que eu fui compartilhar uma palavra que eu estou tão feliz. Aí Aham. você chega e a pessoa ela te joga para baixo. Eu comecei a estudar esse comportamento. Eu queria entender o que leva uma pessoa a ter esse comportamento, o que faz com que ela não consiga ser feliz. E aí você vai para a Bíblia, não tem jeito. Quando você vai para a Bíblia, você consegue encontrar milhões de explicações para isso. Como que uma pessoa ela pode estar vivendo o seu momento importante quando ela começa a viver. E assim, é interessante que Pedro foi um dos caras que andou com Jesus, um dos caras que ouviu Jesus falar, é um dos caras que estava assim muito perto de Deus. E eu estava estudando, primeiro eu comecei assim a pensar sobre ele. Se a gente for lá em Lucas, dá para a gente correr aí? Sim. Vamos lá para a gente fazer um estudo aqui, para a gente deixar o nosso povo entender o que a gente está falando. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 54, olha que interessante. Diz assim, então, Lucas 22, 54. Então, prendendo, levaram e introduziram com o sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. Aqui começa o nosso entendimento. Não adianta você seguir Jesus de longe, você tem que seguir Jesus de perto. Jesus estava sendo preso, Jesus estava indo para ser julgado e crucificado, e o momento que Jesus mais precisou de Pedro, Pedro estava seguindo Jesus de longe. E olha o que acontece. E quando acenderam o fogo, estava lá algumas pessoas e tal, acenderam o fogo ali, Pedro tá, Jesus está indo por ali, ele está de longe seguindo a Jesus, olhando e tal, dando aquele migué, aquela coisa. E aí o pessoal acendeu um fogo no meio do pátio, juntos se sentaram, e Pedro tomou um lugar entre eles. Olha o que acontece. Uma pessoa vê, olha para Pedro e fala assim: você estava com ele. Você estava com Jesus, Pedro. Automaticamente, aquela pessoa viu ele e dá um carrinho nele. Fala, você estava com ele. Você é um deles. Você é um deles. É. Olha o que Pedro fala. 57. Pedro nega dizendo, mulher, não o conheço. A gente começa a entender como é que um Pedro que andou, comeu na mesa, sentou com ele, estava do lado dele todo o tempo, no momento que Jesus mais precisou, Pedro vai e dá uma bola fora dessa. Não, mulher, eu não conheço. Aí continua a história. Pouco depois, outra pessoa
olha para Pedro e diz: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, eu não sou. Já uma segunda pessoa falando: não, não, não. Cara, tu és sim. E Pedro falou: não, eu não sou, não. Eu não sou, não. Aí vamos para uma terceira pessoa. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque é um galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou das palavras do Senhor que lhe dissera: hoje, 3 vezes me negará antes que o galo cante. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Se a gente voltar à Bíblia um pouquinho, você volta aí no 22, a partir do 31, olha o que está escrito. Jesus falando para Pedro horas antes. E Jesus prediz a traição de Pedro. Olha isso, que lindo. 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu. E qual foi a resposta dele aí, Gonçalves? Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. A gente vê um Pedro falando: eu estou pronto, isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou largar você. E Jesus afirmando, disse: Pedro, hoje 3 vezes você me negarás, que me conhece, antes que o galo cante. Jesus começa no 30 e fala: Satanás te pediu para te peneirar, mas eu não deixei. Quando a gente começa a ver os comportamentos das pessoas, a gente começa a entender isso. A gente começa a entender que como que um Pedro, que conhecia, que andava com ele, nega 3 vezes. E quando você começa a ver, Jesus fala: quando você realmente se converter, Pedro, você vai cuidar dos meus irmãos. Você vai cuidar da igreja. E foi o que aconteceu, né? Acabou. É. Então ele teve um antes e um depois. Então, tudo na vida a gente tem um antes e um depois. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. Mas o fato de você conhecer Jesus não quer dizer que você vai ser um seguidor de Jesus. Para a gente ter uma vida transformada, a nossa história ela precisa, cada dia mais, a gente estar perto de Deus. Pedro falou assim: você, quando se distanciou de mim, Pedro, você abriu uma brecha para Satanás entrar na sua vida. E aí, quando Satanás entra, você é capaz de me negar. E aí a gente começa a entender porque muitas pessoas traem esposa, nega filho, se destrói, se arrebenta. Aquele cara, como é que ele fez isso? Como é que ele, num casamento de 10, 20 anos, acabou? Como é que o filho não perdoa? Como é que a bagunça entra na família? E eu comecei a estudar esses comportamentos. A grande questão não é só ter Jesus. Você precisa estar perto de Jesus. Porque muitas vezes a gente vai se distanciando por causa de uma grande bênção, uma grande vitória, uma grande conquista. O cara foi campeão do mundo, o cara é o melhor. Então ele acha que ele não precisa mais de Deus. Quando ele estava no seu momento de passar pelo vale, ele estava com Deus, colado com Deus, mas depois a glória chegou, ele foi distanciando. E aí, quando você se distancia, você já não tem mais a proteção, o cuidado, o amor, a proteção, e você começa a caminhar só. Mas você não percebe. Você vai se distanciando. E aí está o perigo. Aí onde que está o perigo das pessoas hoje? Elas, quando estão perto de Deus, ela consegue perdoar. Vou perdoar o Gonçalo, ele fez isso comigo, porque Deus está ali, meu filho, esquece o que o Gonçalo fez.
perdoa ele. Não guarda isso para você não, que isso vai te fazer mal. Aí o rancor, o ódio, a raiva, a depressão, a opressão, tudo, quando você está perto de Deus, não tem espaço dentro de você. Porque Cristo, ele te preencheu. E assim como Jesus, ele liberou o perdão a Pedro antes que acontecesse. Ou Acabou. seja, ele falou para Pedro que Pedro iria traí-lo, né, iria negá-lo 3 vezes, e ao mesmo tempo, o entendimento que eu tenho é que ele já estava liberando o Estava perdão. mostrando para ele. O mais lindo foi com um olhar, O que ele Gonçalves. mostra é justamente isso, que se a gente se afasta, né, de Jesus, a gente dá brecha para que o Totalmente. inimigo possa fazer o que ele veio para fazer no mundo, que é mentir, matar, roubar, enfim, trair, adulterar, ou seja, são pecados que a humanidade, o ser humano comete, justamente por não estar se fortalecendo diariamente na palavra de Deus. Acabou. E a gente vê, né, muito no esporte. É claro que quando você tem Jesus, quando você se fortalece espiritualmente, você consegue superar o dia a dia das batalhas que você tem na vida. No Sim. esporte não é diferente. A gente vê o resultado final, né, de um atleta quando ele sobe num pódio, depois de uma competição, ou de um jogador de futebol quando conquista um título, ou conquista uma vitória. É muito fácil a gente ver a gratidão, né, naquele momento dos atletas, dos jogadores, mas ao mesmo tempo que a gente consegue ver essa gratidão, né, a gente vê muitos jogadores de futebol após o jogo. Ah, você fez o gol da vitória. Ah, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque sem Ele isso não seria possível e tal. E, sinceramente, Gil, eu confesso que também antes, né, sem me converter, sem conhecer a Jesus, sem conhecer a palavra, eu tenho alguns vídeos antigos meus, né, da minha trajetória como jogador de futebol. E tem um vídeo que, após uma conquista de título no Maracanã, eu estou dando uma volta olímpica, rodeado de torcedores do Botafogo que me acompanhavam dentro do campo, no Maracanã, e um repórter vem e coloca o microfone e eu falo justamente isso. Eu queria agradecer a Deus e tal, e eu não conhecia. Nada. Eu achava que eu conhecia a Deus, eu dedicava minhas vitórias a Deus, mas sem ter nenhum entendimento de fato e real do que Hum. significa a palavra de Deus. Eu, naquela época, Gil, eu nem abria a Bíblia, ou melhor, eu deixava a Bíblia aberta no Salmo 90, 91, por uma crença do ensinamento da minha mãe, que falava: deixa a Bíblia aberta nesse salmo, que é um salmo de E vai te dar proteção. proteção. Exato. E eu deixava aberta na minha cabeceira da minha casa, e deitava todo dia, olhava para aquilo ali, mas não tinha a menor noção, porque eu vivia uma vida de pecados na época, né? Eu dedicava as vitórias a Deus, mas ao mesmo tempo me deixava levar pelas coisas do mundo, né? Pelas tentações, enfim. E isso a gente vê ainda hoje em dia. Uhum. Não tem nada a ver, gente, com sucesso, com a condição financeira de alguns jogadores que a gente vê aí muito bem-sucedidos, né? Mas quando a gente para analisar e observar o comportamento de alguns desses jogadores bem-sucedidos ou alguns jogadores que não tiveram sucesso, a gente vai ver que eh, muitos deles seguem a Jesus e tiveram sucesso ou não tiveram sucesso. E muitos deles não têm uma espiritualidade, não seguem de fato a palavra e também são Sim. pessoas de muito sucesso na vida Muito, muito, financeiramente. E muito, você muito. ontem falou isso, é algo que é muito importante a gente ressaltar aqui, está falando sempre, porque a gente busca Jesus
para poder ter a segurança e a certeza de que nós vamos ter a vida eterna, né? Apesar de que a gente dedica, logicamente, e agradece, nós devemos agradecer diariamente, né? E louvar, e agradecer e orar diariamente, a gente precisa ter essa consciência de que o mais importante é você honrar os mandamentos. E não adianta, se você tem sucesso na sua vida como jogador de futebol ou não, né, porque o que a gente vê dentro da sociedade representa apenas 20% de toda uma classe de jogadores de Sim. futebol, né? A gente não tem ideia. Os fãs do futebol, os torcedores, eles são movidos pela paixão e eles só olham o futebol na ótica de um torcedor do seu clube, um torcedor apaixonado pelo seu clube, e compara somente os jogadores do seu clube com os demais clubes que disputam ali o campeonato. É isso. E muita gente não tem ideia de que o futebol brasileiro não é só a primeira divisão, clubes da Série A e B, que são os clubes que estão mais em evidência, que aparecem na televisão todo final de semana, os gols, né? Mas tem milhares de jogadores que jogam terceira divisão, quarta divisão, e que Sim. têm esse sonho vivo de um dia chegar a ser um jogador de primeira Muito. divisão, de ter sucesso, ter fama, ter dinheiro, mudar a realidade da sua família, né? E Verdade. dentro desse universo tem jogadores que são espiritualizados e não, tem jogadores que são seguidores de Cristo e têm suas religiões diversas, e isso é o que as pessoas não entendem. Não vão entender. E é uma coisa que você estava falando, Gonçalo, eu estava aqui pensando. Tudo na nossa vida como atleta, você quer ganhar o título, você quer ganhar o troféu, você quer ganhar a medalha. E hoje o entendimento que eu tenho é que você ganhar uma Copa do Mundo não te faz ser um vencedor. Você simplesmente teve um momento de glória. Exato. Porque você ser um vencedor é a sua trajetória, é a sua vida. Então, quando você começa a pensar nisso, eu estava assim, ouvindo alguns grandes atletas falar assim, para mim só falta ganhar a Copa do Mundo. Aí eu vou me tornar o maior vencedor de todos os tempos, da história. Eu sou o cara, né? Mas você consegue imaginar que um troféu não te faz um vencedor, uma medalha não te faz um vencedor? Quando você vê, quando esse cara chega em casa, ele não dorme, sem uísque, sem a droga, sem... Eu estava vendo os últimos dias uma reportagem desses cantores famosos. O cara ganhou tudo, sucesso, fama, glória, tudo, mas o cara não conseguia dormir sem remédio. Não conseguia dormir sem um álcool. Então, assim, a gente fica olhando para milhares de atletas e a gente diz assim, gente, ser campeão é bom, te traz prestígio, mas o que te dá uma vida de vitória não é o dinheiro, a fama, o sucesso, a glória. O que te dá a vida de sucesso é você realmente conhecer quem você é. Porque quando você morre, você não vai levar a bola de ouro dentro do caixão. Exato. Você não vai levar todas as medalhas dentro do caixão. Quando você morre, ninguém, assim, vai falar, nossa, ele levou toda a fortuna dele em 30 caixões que ele... Não adianta, você não vai colocar fortuna nenhuma. Acabou, morreu, acabou. Só que a nossa vida aqui, vamos lá, 70, 80, 90 anos, agora a gente está falando de uma eternidade ao lado de Deus. Então isso tudo que me fez pensar. Hoje eu estava pensando e conversando com meu filho sobre o Neymar, né? E aí meu filho falou, pai, que você fala do Neymar esse momento que ele está difícil, porque estava passando um vídeo e eu acredito que eram os médicos, o preparador físico, que estava fortalecendo ali o joelho dele, ele gritava de dor, e eu fiquei imaginando ali. Então ali não adianta o Neymar estar... Todo mundo falando, o Neymar tem milhões e milhões e milhões de dinheiro. Não adianta. Eu acredito que quando ele chega em casa,
esse é o momento dele. Eu falei, filho, é o momento, acredito, mais importante, porque o Neymar, quando chega em casa, ele vai ter quem? Esperando ele é o filho. Vai lá, tá com a família, o filhinho dá um beijo nele, pai, eu tô aqui. Aquilo renova ele. Ali ele não pensa se ele tem uma conta de milhões ou de trilhões. O que ele consegue entender é que a família tá junto. O filho tá junto. Dormir com o filho, outro dia eu vi uma foto ele dormindo com o filho. Isso não tem preço. O Neymar, eu acredito que ele agora está vivendo esse momento família, de ser pai, de estar perto do filho, de estar perto das pessoas que ele ama. Aí pergunta para ele, Neymar, você hoje trocaria a bola de ouro, a sua medalha, em você poder deitar com seu filho no colo e ali ele te dá um beijo e falar, pai, eu te amo, fica aqui comigo mais um minuto? O que é mais importante para você? Você pode ter certeza que ele ia falar, o meu filho me chamando de pai e falando que me ama. Eu trocaria tudo. A bola de ouro, as medalhas, não me importa. Em ver o sorriso do meu filho e falar, papai, eu te amo. Papai, você é tudo para mim. Você é o meu campeão. Então isso não tem como a gente colocar numa balança. O atleta é um ser humano. E Sim. ele é movido de sentimentos. E o sentimento mais lindo é um sentimento de pai e filho. É um sentimento de mãe e filha. É um sentimento de família. Então, isso não tem preço. Quando você entende quem você é e o que Cristo fez por nós, é isso que vale a pena na nossa vida. Ganhar vai fazer parte, perder vai fazer parte, mas eu sei quem eu sou. O título não me faz mudar quem eu sou. Eu sou um vencedor. Eu sou um pai exemplar, eu sou um filho exemplar, uma família estruturada. Então, não é a conquista que vai me fazer ser vencedor ou a derrota que me vai fazer ser um derrotado. Não. Eu sei quem eu sou. Então, eu falei, filho, Nicolas, o momento que o Neymar está vivendo, eu acredito que na carreira dele, hoje ele chegar em casa e ver lá a família reunida e o beijo do filho, a recuperação dele vai ser muito mais rápida. Porque ele poderia estar isolado numa ilha, com 300 profissionais lá cuidando dele. Você é o campeão, Neymar, melhor do mundo, você é isso, você é aquilo. Você pode ter certeza que ele estaria oprimido. Triste, porque nada se compara ao amor. Nada se compara a você poder ter esse amor das pessoas que te amam. Então, falei para o Nico, você pode ter certeza de uma coisa. Filho, essa recuperação dele, se ele entender isso, que ele está recebendo o amor, o carinho dos pais, dos filhos, da esposa que está ali perto e tal, esse cara vai poder voltar muito mais forte. Agora, se ele não entender isso, se ele não conseguir entender esse momento, ele pode voltar, mesmo sendo Neymar campeão do mundo, mas voltar continuando sendo um derrotado na vida. Porque a vida não é título, a vida não é conquista, não é glória, não é momento de colocar medalha no peito. A vida, ela é muito mais que isso. Então, Nicolas falou, pai, obrigado por ter me ensinado isso. Falei, filho, é uma das lições que o pai aprendeu. A coisa mais importante para mim é você. É a tua mãe, é a tua irmã. É poder estar com você aqui e te dar um beijo e falar eu te amo. E ouvir de você, pai, eu te amo. Isso para mim não tem título mais lindo, mais importante. Então eu acredito que é isso que Jesus nos ensina. Ele quer ser o nosso pai. Ele quer que a gente, como filho, o reconheça como pai. E aí nós vamos poder dizer, hoje eu verdadeiramente sei o que é a felicidade, o que é ter paz, o que é viver bem. E aí você consegue ser uma carta de Deus para as pessoas. Você consegue ser esse cara que, independente da derrota ou do título, você, por onde passa, as pessoas querem estar perto de você. As pessoas querem ser teu amigo, porque você tem uma mensagem que o mundo hoje não vai passar isso. O mundo é ganhar, 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 dinheiro, 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 fama, 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 sucesso, sucesso, sucesso. E cada vez mais é isso, a Ferrari, agora é o outro carro, é o outro carro, outro carro, outro carro. Mas isso não preenche o nosso coração.
nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. E quando nós preenchemos esse vazio com Jesus, você é bem-sucedido. Não, sem dúvida. Eu acredito, Gil, que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele tem os seus planos, e às vezes a gente não consegue conhecer esses planos, porque a gente não se aproxima e não busca Deus como Ele nos ensina. Por isso, Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos conhecer melhor ao Pai e ter a interpretação correta da palavra de Deus, que até hoje em dia eu acho que ainda não, né, a maioria das pessoas no mundo não tem esse entendimento como nosso Senhor Jesus gostaria e veio ao mundo para nos ensinar. Então, quando a gente vê final de ano, e eu cheguei até a postar um pouco no meu Instagram, né, a celebração das pessoas em diferentes partes do mundo. E tem pessoas e tem países que não reconhecem Jesus Cristo, mas mesmo assim eles celebram a virada do ano de 2023 e 2024. E a história da humanidade, ela é antes e depois de Cristo. E o mundo, o planeta inteiro, reconhece isso, porque eles celebram, não só na América do Sul, mas também na Europa, na Ásia. Nós temos culturas diferentes em diversas regiões do mundo, Oriente Médio, mas todas essas culturas, de alguma forma, celebram ou celebraram a chegada do ano de 2024. Uhum. E isso é algo para se pensar, porque mesmo aqueles que não reconhecem a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a importância dele como Filho de Deus, eles estão, de certa forma, admitindo que ele dividiu a história da humanidade. Uns acreditam que ele é um profeta, como muitos judeus acreditam até hoje, e tudo que os judeus que se converteram ao cristianismo, que passaram a ser seguidores de Jesus. No outro dia eu estava assistindo o filme Paulo, e realmente tudo que eles sofreram sendo perseguidos e mortos pelos soldados romanos, né, e depois, como Jesus havia falado que Jerusalém não ia ficar pedra sobre pedra, e realmente foi destruída no ano 70 depois de Cristo, e os judeus fugiram pelo mundo, e mesmo assim Jesus venceu o mundo, porque quando hoje a gente celebra o ano de 2024, mesmo para aqueles que não creem nele, de alguma forma ele está, né, onde ele está nos abençoando, porque nós estamos no ano de 2024. Né? Senão nós estaríamos celebrando o ano de 5.000 e alguma coisa, como somente o povo judeu que não crê em Jesus talvez celebre, mas não é uma celebração que é dada a conhecer no mundo inteiro. Somente alguns povos têm lá os seus costumes, e esses costumes eles não são do conhecimento da população global. A gente não sabe o que acontece em países da Ásia, do Oriente Médio, mas todos eles sabem que nós estamos no ano 2024. Sim. Não Isso é uma jeito. vitória, né? Isso é uma vitória para quem segue Jesus e pensa nisso, quer dizer, nos motiva a seguir espalhando a mensagem dele para outras pessoas, compartilhando a palavra dele para outras pessoas. E muitas vezes a gente pode fazer isso com a nossa vida, Gonçalves. Eu acredito que existe muito tipo de pessoas que é aquele crente chato, sabe?
Eu, cara, eu já tive assim, cara, que eu dava a volta para não passar perto de determinados crentes, porque era aquele crente chato. E a gente encontra de tudo. Deus tem diversos Sim, filhos, um sim, filho sim. mais assim, assado. Mas a coisa mais linda é que nós podemos levar Jesus com a nossa vida, com o nosso testemunho, Sim, falar para as pessoas com a medida temperada. Eu acredito que o sal, se você coloca muito, ele vai perder o sabor. Se você coloca na medida certa, certo. ele dá o tempero. Eu, assim, entendo quando a gente fala de sal, né? O sal, a gente fala, ele tem diversas funções. Preservar, ele tem salgar. Quando a Bíblia fala de sal, vocês são sal da terra. O sal, quando você coloca ele na mesa, ele te leva a você ter sede, dependendo da quantidade que você coloca. E aí, eu acho que é isso que nós somos, levar as pessoas a ter sede de Deus, da água viva que sacia a nossa sede. Então, Deus falando, o sal tem que ser na medida certa para você levar essa pessoa a ter sede. E eu sou a água viva, que eu vou ajudá-lo a saciar essa sede. Se você coloca muito sal, a pessoa passa mal. Então, a medida nossa de evangelho é você saber respeitar, saber colocar a palavra certa na hora certa, dar o testemunho na hora certa. Eu vi muitos atletas que era aqueles caras chato, ia na concentração e querendo colocar Jesus a goela abaixo de todo mundo. E muitas vezes as pessoas corriam, falavam, cara, esse cara, olha, esse cara é chato. Eles causaram muitas divisões nos clubes, com treinador, diretores, presidentes. Começaram a criar um evangelho completamente diferente de um grupo que você tem que conviver com todo mundo. Claro. Não adianta Então, você querer se afastar não das tem jeito. pessoas pela forma de como elas vivem E você ou querer obrigar elas a viverem acabou, da forma como você acabou. vive, né? Então, Claro. assim, essa falta de sabedoria, muitas vezes, você mais leva as pessoas para longe de Deus do que para perto de Deus. Nós temos que ter o equilíbrio e a medida. Exato. Então, o seu testemunho, assim, a gente está falando para você, atleta, que está aí no seu clube, sabe, tenha sabedoria para levar a palavra na hora certa. É tão lindo quando você vê um atleta que ele é um referencial, sabe colocar as palavras, sabe ser amigo, sabe estar ali à disposição daquele grupo que todo mundo confia nele, sabe, pô, esse aqui é o Gonçalves, cara, esse é irmão. Gonçalves, chega aí, senta aqui com a gente. E a resenha e tal, e ali você Exato. deixa uma palavra que todo mundo vai pensar à noite. Vai, cara, é um pensamento que todo mundo vai pensar à noite. A gente está deixando sementes. E a gente tem que pensar que a gente já não está plantando uma árvore. A Bíblia diz que nós somos aqueles que levam a boa semente do Evangelho. Eu não posso querer colocar uma árvore na tua cabeça e falar, pô, essa árvore está pesada demais, tá maluco, Gil? Não, mas É. eu posso deixar sementes. E isso tem a ver, né, Gil, com um dos principais princípios e ensinamentos de Jesus, que é não julgar ao próximo. Sim, Então, quando você fala desse crente que é chato, é porque ele vive julgando as pessoas e condenando elas pela forma sim. como elas vivem. E não é isso que Jesus Não. ensina. Tanto é que ele veio e os judeus o crucificaram em função disso, por não concordar com as atitudes de Os Jesus, próprios religiosos, né? de ensinar o evangelho para os gentios, né? De sentar para comer com pecadores, né? Ouvir a prostitutas Sim, e todas as passagens que a Bíblia nos ensina sobre Jesus. E até hoje tem muitos seguidores de Jesus que são radicais, né? E que não têm o real entendimento para se sim. comportar como ele se comportava. Eu penso o seguinte: eu quero seguir Jesus em tudo. É isso.
Então eu sei que eu tenho que me arrepender e pedir perdão todos os dias, porque como ser humano nós somos pecadores, e claro que às vezes a gente peca em não reproduzir as mesmas atitudes de Jesus em Com todas as certeza. situações que a gente passa pela vida. Então a gente sabe disso. Pô, hoje Pisei na bola. pisei na Hoje, bola. Então você se arrepende, você pede perdão e procura seguir transmitindo uma mensagem às pessoas que convivem com você é que isso. possam motivá-las, que possa fazer com que elas façam o seu melhor, entreguem o seu melhor, Um né? exemplo. Em todas as áreas da vida. E uma das coisas que a gente vê mais, assim, imagina você na mesa, todos os discípulos aqui comendo, a gente aqui com todos eles, e de repente Jesus fala assim: um de vocês vai me trair hoje, um de vocês é o traidor. E está todo mundo comendo. Jesus, se ele fosse esse chato, esse cara radical, ele ia falar assim: ei, Judas, é você, levanta, nós vamos te dar um pau hoje. Descobrimos, já estou falando que é você que vai me trair. Jesus, ele em nenhum momento, quem estava do lado, falou assim: oh, mas como assim? Quem? Não. Aquele que põe a mão aí no prato, pega o pão, esse que vai me trair. Ele não, todo mundo estava comendo. Todo mundo estava ali. E Jesus em nenhum momento expôs a vida de Judas. Em nenhum momento Jesus, você vê ele falando assim: vou pegar esse traíra. Nós vamos arrebentar esse traíra hoje, Gonçalves. Nós vamos dar uma cadeirada nele. Que traíra. Não. Jesus deixa. Judas, ele falou: o que você tem para fazer, faz depressa. Judas sai. Nenhum discípulo assim teve. Pô, não, quem. Não. E ele falou no pé do ouvido de Judas, Acabou. né? Saiu. E depois o que que acontece? A história fala que Judas vem com os soldados. Jesus fala assim: ele vai vir, Jesus está ali, ele vem dar um beijo em Jesus e Jesus ainda chama ele de amigo. A gente, como é que pega um traíra? Você ia dar um beijo, chamar de amigo, você ia querer arrebentar ele. Jesus, ele nos ensina que até nisso Jesus teve misericórdia. Então, o que que aconteceu? Jesus, ele não tinha problema em ir para a cruz. Ele tinha problema em perder o amigo. E até o último minuto ele deu uma oportunidade para Judas se arrepender. A questão estava em Judas. Se Judas se arrependesse, até o que ele fez, porque tinha que ser feito para Sim. que se cumprisse a palavra, mas Judas poderia ter tido um final diferente. Se ele se arrependesse, a gente falou no início de Pedro. Pedro negou e tal, mas diz que um olhar de Jesus diz que Pedro sai e chora amargamente, se arrepende, se quebranta, se humilha, e esse Pedro foi o cara que mudou a história do evangelho depois de Atos 2, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, e todos aqueles que ali ficavam. Diz que esse cara, primeiro discurso, mais de 3.000 se converte, a sombra desse cara curava, esse cara que traiu Jesus, Exato. mas foi restaurado, e Jesus usou ele poderosamente. E um Judas que tinha tudo, era só se quebrantar, se humilhar, reconhecer. Jesus em nenhum momento fala: vamos dar um pau em Judas, vamos pegar ele. Não. Ei, amigo, e trai com um beijo. Quem hoje teria esse coração manso para fazer isso? Esse é o nosso Deus. Então, o que que a gente aprende com tudo isso? Eu acredito que nós estamos passando por esse processo. Jesus está tratando a gente. E se a gente permitir Jesus tratar a gente vai conseguir perdoar, olhar para o próximo e não julgar, porque muitas vezes a gente está julgando ele, está com o cisco no olho dele, a gente está com uma trava no nosso olho. Jesus fala: ei, vocês primeiro precisam entender quem vocês são. Então, eu acredito que chegou o momento, esse ano, 2024, se a gente pudesse deixar esse exemplo, vamos ser diferentes. Vamos levar o evangelho diferente, um evangelho que muda, que transforma, que abençoa, um evangelho que faz com que as pessoas olhem para nós e queiram seguir o Jesus que a gente serve. Mas não olhar para nós e falar: ei, sai para lá, eu não quero esse Jesus nunca. Então, assim, que o nosso exemplo, o nosso testemunho possa ajudar, que os servos com a bola possa ser esse exemplo, esse irmão mais velho, para poder ajudar você
a ter uma vida abençoada, uma caminhada abençoada, um 2024 onde que você, com as entrevistas, com os nossos irmãos contando seus testemunhos e tudo, você possa realmente assim ser não só um atleta, mas que você possa ser, acima de tudo, um servo que realmente reconhece que sem Deus a gente nada é, sem Deus a gente nada pode, mas com Ele a gente pode todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Amém. Amém, Gil. E é o que realmente nós desejamos a todos vocês, né? Que vocês possam fazer muitos gols nesse ano de 2024. Mas não é gol botando a bola dentro da rede, na pelada que você joga com seus amigos, ou nas competições que você disputa, né? Você que é federado, você que sonha realmente em se tornar um jogador de futebol profissional e já está nessa caminhada, treinando todos os dias, em algum clube no Brasil ou qualquer outra parte do mundo, que alimentando esse sonho de se tornar um dia um profissional, seguindo jogadores profissionais, que é importante para que você desenvolva o seu futebol, é importante você seguir jogadores que jogam na sua posição. Eu falo isso para os meus alunos que são meus mentorados. Falo, é importante você aprender vendo, assistindo jogadores que jogam na sua posição, para que você possa começar a desenvolver na sua mente, no seu cognitivo, o que esses jogadores estão fazendo quando eles têm a bola, quando eles não têm a bola. Mas, além disso, é importante você absorver o comportamento também desse profissional, desse jogador. A gente vem falando muito aqui no Servos com a Bola sobre Deus e o futebol, sobre a paz que a gente deseja, né, que os torcedores possam levar para o estádio de futebol, tendo entendimento do que é o jogo de futebol e das emoções que o futebol nos proporciona, né, a alegria com a vitória, a tristeza com a derrota, e que isso nos dê entendimento da gente viver esse estado emocional de maneira que agrade a Deus e não agrade ao inimigo, através de brigas, de discussões, pela paixão que eu tenho por um clube e que você tem por outro clube. Uhum. A falta do respeito, né, das pessoas terem o livre arbítrio de escolher o clube que elas querem amar, a camisa que elas querem amar, e entender que o seu companheiro ou o ser humano, a outra pessoa que está do seu lado, ela tem o direito de amar também o clube que ela quiser, e não é porque ela está com a camisa do clube dela que ela vai te ofender. Você vai se sentir ofendido e vai querer agredir essa pessoa num estádio de futebol, né, Gil? Verdade. Então, você que nos assiste, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações, se inscrevam no nosso canal. O Servos com a Bola em 2024 quer trazer para vocês histórias reais de vida de atletas, de jogadores e ex-jogadores de futebol que vão estar aqui compartilhando com vocês todo o processo que eles tiveram que viver para se tornarem um atleta, um jogador de futebol de sucesso, vitoriosos, e que com certeza você se sentindo vitorioso, você não pode deixar de compartilhar também as derrotas que você teve na vida, as tribulações que você passou na sua vida. Tanto eu como o Gilmar, nós passamos por diversas tribulações, como Jesus nos ensina, né? Nesse mundo tereis aflições, nós tivemos diversas na nossa vida. Mas a vida não é só a fase que você joga futebol, né? Ou a fase que você se dedica a uma determinada atividade profissional, porque tem várias pessoas bem-sucedidas em diversas áreas da nossa sociedade, e igualmente merecem o nosso respeito por serem bem-sucedidas, mas
aquelas que não são bem-sucedidas ou que vivem passando por dificuldades, essas a gente tem que ter um olhar ainda maior para essas pessoas, com compaixão, mas também com o entendimento de que nós precisamos levar para elas a mensagem de Deus, né? Precisamos Perfeito. respeitá-la, precisamos amá-la, precisamos dar a mão quando é necessário para levantar, né? Precisamos estar compartilhando essa mensagem sendo uma carta de amor, uma carta do bem, né, Gil? Que foi muito bem desenvolvido esse tema ontem, de nós somos uma carta de Deus, mas qual a mensagem que a gente está levando para as pessoas, né? É, Qual a mensagem que nós estamos levando para os nossos filhos, para os nossos pais, nossas esposas e maridos, nossos amigos, né? E até mesmo aquelas pessoas que não simpatizam com você, melhor dizendo, porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, né, Gil? isso E a aí. gente, no nosso ambiente, ou diversos ambientes que a gente convive, claro que vão ter pessoas que talvez não simpatizem com você, não compartilham dos seus pensamentos, das suas ideias, ou Sim, até mesmo da sua mensagem, né? é verdade. E nós precisamos, eu acredito que 2024, Céus com a Bola vai fazer toda essa diferença aí. Que nós pudermos ajudar, estaremos aqui. Se precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui. Se precisar de um conselho, estamos aqui. Se precisar É de isso. estender a mão, se precisar de um ombro, conta com a gente. Então, eu acho que é isso que nos faz sermos cada vez melhores. Quando a gente serve, a gente está sempre sendo útil na vida das pessoas, né? Sem dúvida. E estamos terminando o nosso Servos com a Bola de hoje, agradecendo mais uma vez os nossos parceiros, a Stitcar Auto Sales, a melhor loja de carros aqui em Orlando. Basta acessar www.stitautos.com para você conhecer melhor os modelos e marcas da Stitcar. A Ula América Escola de Inglês, www.ulaamerica.com, e aí você vai ficar por dentro do programa de estudo, do método de ensino da Ula América. Eu tenho certeza que você vai aprender inglês com muita rapidez e facilidade. A RJ+, alô amigos da RJ+, investimento, soluções financeiras completas é o que te oferece a RJ+, e basta você acessar www.rjmais.com, e também aos nossos amigos, nosso mais novo parceiro, Gil, a DTB Florida Realto, DTB Imobiliária. Você que está pensando em vir morar em Orlando e quer comprar um imóvel, ou você que está no Brasil, mas quer investir, dolarizando o seu capital e investindo aqui na Flórida, aqui em Orlando, a DTB tem as melhores opções para que você possa conhecer e se decidir. Para isso, você acessa www.dtbfloridarealty.com, www.floridarealty.com. Legal? Agradecemos, né, muito a todos vocês que estão nos assistindo. Fiquem ligados, se inscrevam no canal. Mais uma vez, a gente pede aqui, porque isso é importante, deem o like, que é isso que ajuda a compartilhar o nosso podcast com outras pessoas. E a gente vai estar aqui sempre com vocês todas as segundas-feiras à noite, 19 horas no Brasil, 5 da tarde aqui. Isso Né, aí. Gil? Compartilhando com vocês as nossas histórias e a palavra de Deus, que é o mais importante. Gil, feliz Ano Maravilha. Novo, feliz 2004 a todos vocês. 2024, feliz 2024 a todos vocês. Amém. Graça e paz, amigos. Deus te abençoe.